Olá, nós estamos na série Passeando pela Bíblia e nós vamos agora fazer um resumo, um panorama, os 7 dias da criação, que está aqui no capítulo 1. Ainda nós não estamos entrando nos detalhes, nós estamos fazendo um panorama, uma introdução dos esquemas e do conteúdo que tem aqui na Palavra de Deus, na Bíblia, passeando pela Bíblia. Os 7 dias da criação está no capítulo 1 de Gênesis. Nós vamos ver aqui que nos 3 primeiros dias da criação, Deus formou tudo que existe. No terceiro dia, em apenas 3 dias, tudo que existe, formou tudo que existe em termos de terra, de criação. E os outros 3 dias após, você vai encontrar aqui na sequência, você vai perceber Deus preenchendo toda a criação. Então Deus criou os céus e a terra, ela era sem forma e vazia, e dentro dessa terra sem forma e vazia, Deus agora nos outros 3 dias preenche essa terra. Então nos 3 primeiros dias, Deus faz a criação. Dentro dessa criação feita, depois que Deus criou, nós percebemos então nos outros 3 últimos dias, Deus agora ele preenche toda esta criação. E no 7º dia, como a gente já sabe, é o ano sabático, sabate, é o ano do descanso, o dia do descanso, o dia do descanso. No 7º dia, o dia do descanso. Então nós vamos ver aqui Deus criando a terra. Aqui diz aqui no versículo 3 a 5, que diz assim, o primeiro dia criou a criação da luz, afastando-se das trevas. Então, do versículo 3 até o versículo 5, você vai encontrar o primeiro dia, Deus criando a luz e afastando-se das trevas, ou seja, separando entre luz e trevas. No segundo dia, nós vamos ver a separação das águas para formar os mares e o céu. Então, no segundo dia, Deus cria os mares, as águas, faz a separação entre as águas, que são os mares, e o céu. Está aqui no versículo 6 a 8. Nós vamos ver aqui no terceiro dia o aparecimento da terra seca e a fecundação do solo. Então, no terceiro dia, nós vamos ver aqui agora Deus fazendo aparecer o aparecimento da terra seca, uma parte seca, e também fazendo que o próprio solo seja fecundo, para começar agora as plantas germinarem e produzirem. Então esses são esses 3 primeiros passos aqui, 3 primeiros dias, Deus criando a terra. Então Deus primeiro cria a luz e faz separação entre a luz e as trevas. Depois Deus cria as águas, os mares e o céu, e faz separação entre essas águas e o céu. Depois, no terceiro dia, Deus cria a terra seca, dentro da água, consegue fazer uma parte seca e faz que o solo agora seja produtivo, fecundação do solo, para receber agora, então, aquilo que eu falei, que as outras terceira parte, nos outros 3 dias de criação, que é o preenchimento da terra. Então agora ele começa a preencher esse solo e a terra de um modo geral, Deus preenche a terra. Como que é que Deus preenche a terra aqui? Então nós vamos ver aqui. No 4º dia, o sol, a lua, as estrelas recebem as suas funções. Então nós vamos ver aqui do capítulo 14 até o versículo 14 até o versículo 19, nós percebemos no 4º dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas, e eles recebem aí então suas funções, os seus objetivos. Para quê? Que Deus criou o sol, a lua, as estrelas. Então Deus dá as suas funções. Outra coisa que nós vimos aqui, que é importante que nós também tenhamos esse conhecimento, deixa eu pegar aqui, que é importante para nós, no 5º dia, Deus aí sim passa agora então a criar os animais aquáticos e
os animais alados, né? Então, os animais aquáticos e os animais alados são criados e recebem a capacidade, né, de se reproduzirem. Aí Deus, então, dá capacidade para os animais aquáticos e recebe a capacidade de reproduzir, de multiplicar. Esse texto está aí nos versículos 20 a 23. E no sexto dia é o preenchimento da terra. E no sexto dia nós sabemos aí que Deus cria então os animais terrestres, né, os que vivem na terra, e o ser humano. E também são criados e recebem a capacidade de reproduzir. Está escrito aí nos versículos 24 a 30. Então, é importante que nós tenhamos essa ciência dessa história da criação. São 7 dias, dentro desses 7 dias, 3 dias, os 3 primeiros dias, Deus cria a terra, e os 3 últimos dias, Deus preenche a terra, né? Deus cria todas as coisas, Deus cria nos 3 dias todas as coisas, a terra, mar e etc. E os outros 3 últimos dias, Deus preenche a terra. É como se, podemos dizer assim, dar uma ilustração assim, simples e básica, para que você possa entender. Um pedreiro constrói a casa, mas não faz o acabamento. Construiu a casa está pronta, né? A casa já está criada, formada, mas só que está precisando ainda fazer o acabamento, precisando colocar os móveis dentro para alguém morar, porque ninguém vai construir uma casa e vai entrar dentro da casa sem fazer o piso, sem fazer o reboque, sem rebocar, né? Sem fazer as coisas que tem que ser feitas, que são os acabamentos, e também colocar os móveis dentro desta casa para alguém então habitar ali. Então o que Deus fez nesses 3 dias primeiros? Deus criou aí esta casa. Depois que Deus criou essa casa, aí passou a ornamentar esta casa, né? Ornamentou com, nós vimos aí, com criando as plantas, criando os animais, criando o ser humano. E aí Deus fez que tudo isso que Ele criou, né? Criou as estrelas, o sol, a lua, e fez que automaticamente, após ser criado essas coisas tivessem as suas funções. Então, cada um vai ter as suas funções, e também, no caso dos animais e dos seres humanos, foram dadas a capacidade para reproduzir, né? E encher a terra. Então, é importante que nós tenhamos essa noção, de um modo geral, desses 7 dias. O 7º dia, a Bíblia fala aqui no versículo 31, né? Se não me engano aqui, desculpa, no 31 não, deixa eu ver aqui, o 7º dia está no versículo, isso mesmo, né? Versículo 30, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, que há fôlego de vida, toda erva lhe será dado para mantimento, e assim o fez. Viu Deus que tudo fizera, eis que era muito bom, e houve tarde e manhã do 6º dia. Aí entra aqui no capítulo agora 2, do versículo 3, vai falar do 7º dia que Deus santificou e descansou. Então é importante que nós temos essa parte. Nós ainda não estamos entrando aqui nos versículos básicos aqui ainda, nós vamos ainda falar sobre isso, mas para que você tenha essa noção. Então Deus, o que Ele está fazendo? Ele criou os céus e a terra. Deus, Ele deu início ao universo. Deus criou o céu, criou a terra, depois ornamentou essa terra e depois descansou, né? Aí houve um descanso, nós vamos falar depois o que quer dizer esse descanso, ou também nós vamos estar dizendo aqui cada uma dessas coisas criadas, o que equivale de fato a isso ali, como foi. E nós vamos agora estar passeando pela Bíblia de uma forma mais direta, simples, objetivo, para que você possa entender melhor a Bíblia. Como eu disse, nós estamos apenas dando os conteúdos aqui, o esquema, o esqueleto, né, de tudo aqui, para você ter uma noção
geral do que nós estamos dizendo e aprendendo aqui da palavra de Deus. É importante perceber-se que o relato da criação que Deus nos deixou foi um padrão de vida, né? Deus nos deixou aqui um padrão de vida. Deus criou o mundo, o universo e todas as coisas em 6 dias e no último dia, no 7º dia, descansou. Então é um padrão de vida que Deus deixou para a humanidade. 6 dias trabalhar e 1 dia descansar. E nós vamos ver isso com mais detalhes daqui a pouquinho. O que significa isso, né? A palavra descanso está no capítulo 2, versículo 2 e 3. Que origem tem isso? O que Deus quis dizer com isso? Daqui a pouquinho nós vamos falar mais profundamente sobre isso. E eu tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração, porque nós estamos estudando aqui nessa nova série, passeando pela Bíblia, e é um trabalho assim, com muita satisfação que a gente está fazendo aqui, né? É muito difícil estar tentando aí falar com vocês, ensinar vocês sobre passeando pela Bíblia. Mas daqui a pouquinho a gente volta para falar e entrar definitivamente aí na palavra de Deus e ver algumas coisas muito interessantes, né? Nós vamos dividir aqui Gênesis, na verdade Gênesis 7 Alto se divide aqui em 2 partes, né? Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, e do versículo 11 até o 9, até o 12 ele vai falar sobre uma coisa, a partir do capítulo 12 até os 50, ele vai falar sobre um outro assunto, e nós vamos aprender tudo isso, que vai com certeza abrir a sua mente e dar a você entendimento da palavra de Deus, e nós vamos estar andando assim, passeando pela Bíblia de uma forma simples, objetiva e clara, sem muito frescura, né? Para que até qualquer uma criança possa entender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus foi escrita de fato para isso, para qualquer pessoa que sabe ler ou escrever ou mesmo ouvir, possa entender o que quer dizer a palavra de Deus, porque Deus se revelou ao homem, é Deus se revelando ao homem. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com mais vídeos. Passeando pela Bíblia é a nossa nova série. Um abraço, daqui a pouco nós vamos voltar.